Cecília acorda transformada do coma, e um detalhe no seu olhar deixa todos em choque. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, depois de dias entre a vida e a morte, após sofrer um terrível acidente, Cecília finalmente desperta no hospital. Mas algo está diferente. Laís, ao lado da esposa, se emociona ao ver os olhos da mulher que ama se abrirem outra vez. Só que o reencontro tão esperado toma um rumo inesperado. Cecília olha até ao redor com frieza, sem reconhecer algumas das pessoas mais importantes de sua vida. Mas o que realmente assusta a todos é o brilho estranho em seu olhar. Uma mistura de vazio, desconfiança e raiva. O médico revela o que ninguém esperava. Cecília sofreu um tipo raro de amnésia e acordou com alterações de comportamento que sugerem uma possível mudança de personalidade. Laís tenta se reaproximar, mas é recebida com distanciamento. Marco Aurélio observa em silêncio, surpreso com a frieza da irmã. E Sarita, ansiosa para ver a mãe, mal imagina que algo profundo e assustador aconteceu. A Cecília que voltou talvez não seja mais a mesma. Tudo deverá acontecer logo após Cecília entrar em coma, depois de ser vítima de um grave acidente de carro. Laís segurava firme a mão da companheira, como se com isso pudesse trazê-la de volta. As lágrimas escorriam sem resistência. Ela falava baixinho, rezava, suplicava por um sinal. Por favor, meu amor, volta pra mim, volta pra gente. A Sarita precisa de você, eu também. A cada dia que passava, a dor parecia mais insuportável. A esperança oscilava entre o desespero e o delírio. Até mesmo os médicos já evitavam dar previsões. Apenas diziam que era preciso ter paciência. Foi nesse cenário devastador que Celina chegou, trazendo um sopro de humanidade. Apesar de todo o histórico entre elas, Celina não hesitou em abraçar Laís. E então fala: eu vim assim que soube. Você não está sozinha. Laís não conseguiu conter o choro e se jogou nos braços dela. Pela primeira vez, sentiu que podia desabar sem culpa, sem precisar provar nada para ninguém. Celina enxugou suas lágrimas com cuidado e passou a acompanhá-la nas visitas, trazendo lanches, cobertores e palavras de conforto. No terceiro dia, Marco Aurélio apareceu. A presença dele causou um certo desconforto inicial, principalmente pela postura rígida e fria que sempre manteve em relação à irmã e à companheira dela. Mas o que viu ali o desestabilizou. Laís, completamente abatida, de mãos dadas com uma criança que nem entendia direito o que estava acontecendo, tentando manter alguma esperança. Sarita olhou para ele com os olhos arregalados e disse: a mamãe está dormindo, mas a Laís falou que ela vai acordar logo. Marco Aurélio se engasgou com a própria emoção. Sentiu o impacto de ouvir a menina chamando Cecília de mamãe e chamando Laís de referência. Pela primeira vez, ele viu com clareza que aquela família era real. Sem pensar muito, ele se aproximou de Laís e ofereceu: olha, se quiserem, podem ficar lá em casa. Vocês não precisam dormir aqui todos os dias. A Sarita precisa descansar. E você também. Laís hesitou. O convite parecia improvável vindo dele, mas o cansaço falou mais alto. Com a bênção de Celina, ela aceitou. Naquela mesma noite, Marco Aurélio abriu as portas do apartamento para as duas e, sem saber, abriu também um novo capítulo na relação com a cunhada. Nos primeiros dias, a convivência foi silenciosa, cheia de passos cuidadosos e conversas atravessadas. Mas, aos poucos, a dor criou pontes. Numa madrugada qualquer, com Sarita já dormindo, Laís encontra Marco Aurélio na cozinha. E os dois, entre uma xícara de chá e outra, finalmente conversam. Laís então começa: eu sei que nunca fui o que você esperava para Cecília. Nunca esqueci as suas falas preconceituosas. Marco Aurélio então responde: e eu fui um idiota por muito tempo. Mas ver vocês duas aqui,
ver o que você está passando. Eu percebi que estava errado. Laís respira fundo, surpresa. Marco Aurélio abaixa os olhos, desconcertado, e diz: a minha irmã te ama, e você ama ela. Só isso já deveria ter bastado para mim. Foi o suficiente. Laís sorri, com os olhos marejados, e fala: obrigada por abrir as portas. E o coração também. A partir dali, algo mudou. A cumplicidade passou a existir. Marco Aurélio assumiu o papel de apoio e, sem perceber, foi se tornando uma âncora na vida de Laís durante o pior momento da sua vida. Cecília ainda estava em coma, mas uma rede de afeto começava a se formar ao seu redor, pronta para recebê-la quando enfim acordasse. E então, o quarto do hospital permanece silencioso naquela tarde nublada. Laís entra devagar, como faz todos os dias, senta-se ao lado de Cecília e segura sua mão com carinho. E fala baixinho, tentando manter viva uma conexão que parece frágil, mas ainda real. Hoje a Sarita desenhou você com uma capa de super-heroína. Ela acredita que você vai acordar a qualquer momento. E eu também acredito. É então que algo muda. Os dedos de Cecília se contraem levemente. Laís franze a testa, achando que pode ter imaginado. Mas de repente, os olhos da amada se movem sob as pálpebras fechadas. Ela se levanta num pulo, com o coração acelerado. Laís então fala: Ceci, amor, sou eu. Laís, você tá me ouvindo? Com esforço, Cecília abre lentamente os olhos. Estão turvos, perdidos, mas abertos. Laís se aproxima ainda mais, tomada pela emoção, e diz: meu Deus, você acordou. Você tá me ouvindo, Cecília? Os lábios da mulher tentam se mover, mas só um som rouco escapa. Laís beija a mão da esposa com ternura, sem conseguir conter as lágrimas, e comenta: espera aqui, eu vou chamar os médicos. Aguenta só mais um pouquinho, por favor. Ela corre pelos corredores do hospital, com o coração na garganta. Em poucos minutos, a equipe médica chega e inicia os exames. Laís assiste de longe, apreensiva, com as mãos trêmulas e o peito apertado. Depois de alguns minutos, um dos médicos se aproxima dela, com um leve sorriso no rosto, e fala: a Cecília está consciente. Os sinais vitais estão estáveis e, ao que tudo indica, ela está fora de risco. Vamos continuar monitorando, mas ela voltou, Laís. Laís desaba, ajoelha-se no meio do corredor e chora de alívio. Pela primeira vez em dias, sente que o pior pode ter passado. A notícia da melhora milagrosa se espalha rapidamente. Celina aparece para ver de perto o milagre, emocionada ao abraçar Laís. Marco Aurélio também chega e, embora ainda carregue um certo incômodo, se mostra visivelmente tocado com o sofrimento da cunhada e também com o alívio no rosto da irmã. Laís passa o restante do dia ao lado da esposa, acariciando seus cabelos e contando histórias, como se estivesse tentando relembrá-la de tudo. E então fala: a Sarita vai ficar tão feliz. A gente vai ser uma família completa, como sempre sonhou. Por um instante, Laís acredita que tudo vai ficar bem, que o amor venceu, que o pesadelo terminou e que agora é hora de recomeçar. Mas o que ela ainda não sabe é que o verdadeiro desafio está prestes a começar. E então Laís permanece ao lado de Cecília, com um sorriso cheio de esperança. A conversa começa aos poucos. Cecília, ainda fraca, responde aos médicos com dificuldade, mas demonstra lucidez. Tudo parece caminhar bem, até Laís pegar o celular, mostrar 2 fotos para a esposa e comenta: olha só, Ceci, essa foi a gente no dia do nosso casamento, lembra? E essa aqui foi o dia que Sarita chegou em casa. Ela te ama tanto. Cecília franze a testa. Os olhos percorrem as imagens na tela, mas não há brilho de reconhecimento. Ela parece desconfortável e pergunta:
confusa. Quem é essa criança? E por que eu tô vestida de noiva? Laís congela. Tenta forçar um sorriso, mas a voz vacila quando responde. É a Sarita, nosso bebê. E essa é a gente. Você e eu, a gente se casou. Cecília balança a cabeça devagar, assustada, e admite. Me desculpa, mas eu não lembro de nada disso. O mundo de Laís desaba em segundos. Ela tenta manter a compostura, mas a voz treme quando insiste. Como assim você não lembra? Isso é a nossa vida, nosso lar. O médico, que observava em silêncio, se aproxima com um semblante sério e explica. Laís, precisamos conversar com calma. A Cecília está apresentando sinais claros de amnésia dissociativa. É uma resposta do cérebro a um trauma, no caso dela, provavelmente causado pela pancada sofrida no acidente. Laís se recusa a aceitar e rebate com dor. Mas ela lembra do nome dela, lembra do irmão, por que não lembra da gente? O médico tenta esclarecer, mantendo a calma, porque o cérebro, às vezes, bloqueia memórias recentes, principalmente aquelas ligadas a fortes emoções. Pode ser temporário ou não, só o tempo vai dizer. Aos poucos, Laís se rende ao pânico. As lágrimas descem silenciosas enquanto ela se levanta, beija a testa de Cecília, que permanece olhando para ela como uma estranha, e sai do quarto tropeçando nos próprios passos. Do lado de fora, no corredor, ela encontra Celina e Marco Aurélio, que chegam apressados ao saber da recuperação. Ao vê-los, Laís desaba nos braços de Celina e chora alto enquanto desabafa. Ela não lembra de mim, ela não lembra da gente. Celina a abraça com força, tentando conter as próprias lágrimas. Marco Aurélio, visivelmente abalado, olha para dentro do quarto e percebe o olhar perdido da irmã. Laís murmura, com a voz despedaçada. Isso não é justo. A gente lutou tanto para ser feliz e agora ela nem sabe quem eu sou. O clima entre todos é de dor e impotência. O amor sobrevive, mas agora precisa lutar contra o esquecimento. No corredor do hospital, Laís escuta atenta, enquanto o médico explica com calma, tentando não alarmá-la. O quadro da Cecília é delicado, Laís. A amnésia dissociativa pode durar semanas, talvez meses, ou pode nunca se reverter totalmente. Laís sente as pernas fraquejarem. A notícia a golpeia com força. Ela segura no corrimão da parede e, com a voz embargada, confessa: eu não posso deixar a Sarita ver a Cecília assim. Ela é só uma criança. Vai ser um choque. O médico tenta oferecer algum consolo, mas não consegue garantir nada concreto. Laís, angustiada, leva as mãos ao rosto, lutando contra o desespero. Nesse momento, Marco Aurélio se aproxima, ouvindo parte da conversa. Ele hesita por um instante, mas logo se posiciona ao lado de Laís e afirma: se você achar melhor, a Sarita pode ficar comigo, pelo tempo que for necessário, até a Cecília melhorar. Laís ergue os olhos, surpresa com a oferta. Por um momento, não sabe o que dizer. Marco Aurélio continua, com mais firmeza do que de costume. Eu sei que nunca fui o mais compreensivo, mas vocês são a única família que minha irmã tem, e eu tô disposto a fazer o que for preciso. Laís respira fundo, emocionada. Com a voz embargada, agradece. Obrigada, de verdade. Eu não sei o que faria sem vocês. Celina, ao lado, e diz com doçura: vamos passar por isso juntas. A Cecília vai voltar. Você vai ver. Mais tarde, Marco Aurélio chega em casa com Sarita. A menina pergunta pela mãe e ele, com delicadeza, responde: a mamãe precisa descansar um pouco, Sarita, mas ela vai ficar bem. Enquanto isso, você vai ficar aqui comigo, tá bom? Sarita assente, mas seus olhos refletem a ausência sentida. Enquanto isso, no hospital,
Cecília permanece deitada, olhando pela janela. Seu olhar é vago, como quem busca algo que não sabe nomear. No quarto ao lado, Laís observa tudo de longe, segurando uma foto das Trezella, Cecília e Sarita, tirada pouco antes do acidente. Ela sussurra para si mesma: eu não vou desistir de você. E assim, entre perdas e promessas, o amor se mantém, mesmo quando a memória falha. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.